Hora do Consumidor. Olá, Ribeirão. Olá a toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje o bate-papo será com o Dr. William Carvalho. Vamos tirar algumas dúvidas relacionadas ao direito trabalhista e também ao direito do consumidor. Dr. William, bem-vindo, boa tarde. Tá me ouvindo, Muito William? boa tarde, pessoal. Agora sim, deu um delayzinho aqui, mas tá tranquilo. Ô, William, vamos já. Eu acho que dar sequência ao bate-papo que nós fizemos a semana passada, porque nós paramos para falar sobre a questão PJ, desenvolver um assunto em cima disso também, mas tem algumas perguntas antes da questão PJ que eu já vou iniciar, tá? Que é a respeito da... A pessoa trabalha uma revenda de carros e Ótimo. ela não é registrada. Ela pergunta, olha, meu patrão é agressivo, vive xingando, ameaçou, né, fisicamente. Se ele pode pedir essa tal de rescisão indireta. É importante, Rodrigo, acho que seriam dois pontos aí, né? Por exemplo, ele não é registrado, mas ele é funcionário. Nós estávamos falando semana passada, né? A pessoa, não é porque ela não está registrada que ela não tem direito a nada, né? Tem que se verificar se ele é funcionário de fato, se ele deveria estar registrado, se ele se enquadra nos requisitos ali do artigo 3º do CLT, né? Se ele cumpre horário, se ele recebe salário, se ele é subordinado, se ele cumpre ordem, tem uniforme, né? Estou falando aqui vários exemplos, né? Tem requisitos específicos, mas só para a gente entender aí o padrãozão, o pessoal ficar de maneira prática, né? A pessoa não pode o dia que ela quer, ela não pode fazer o que ela quer, a hora que ela quer, ela tem um horário para cumprir, né? Ela não pode determinar o horário dela, ela não pode determinar, por exemplo, no caso aí da comissão, trabalha numa loja de veículo, não é isso, não me engano? Ele pode, por exemplo, pegar um carro e vender um pouco mais caro, receber um pouco mais, né? Se ele não tem essas liberdades, então ele muito provavelmente seja um funcionário mesmo, e ele deveria estar registrado, né? E não está registrado. A partir desse ponto, então, independente dele estar registrado ou não, ele está caracterizado ali como CLT, ele deveria estar registrado na CLT, então ele tem os mesmos direitos. Claro que ele vai ter que entrar na justiça, provar o vínculo empregatício, né, e, consequentemente, a rescisão indireta do contrato de trabalho, né, no mesmo processo, tá? Tem gente que pensa, são vários processos, vai demorar anos, não vai dar... Não, é tudo feito em um processo só. O juiz declara o vínculo empregatício e declara a rescisão indireta. Né? Claro, tem que provar tudo isso. Pode ser que você prove o vínculo e não prove a rescisão indireta. Né? Pode ser que você prove tudo menos a rescisão indireta. Pode ser que você não vai entrar com um processo só, um processo para cada pedacinho de coisa. Né? A gente entra na justiça, por exemplo, vamos admitir aí que a pessoa ela faz hora extra, ela tem uma série de outras questões. Então ele vai pedir fundo de garantia, vai pedir hora extra, vai pedir primeiro o vínculo, né? Caracterizou o vínculo empregatício, ele era um funcionário, deveria estar registrado e não está. Então o juiz vai mandar registrar e, consequentemente, os outros direitos. Aí ela vai avaliar fundo de garantia, né? Tem direito, então ela vai ter que pagar o fundo de garantia. Tinha hora extra, provou que tinha um horário a mais, então também vai caracterizar. Aí a rescisão indireta é um desses pedidos, uma dessas consequências do vínculo, né? Então, declarou o vínculo, e aí verificou-se que, declarado o vínculo, naquela circunstância, se enquadraria na rescisão indireta, não está pagando salário, não estava recolhendo fundo e tantas outras coisas, já não estava registrado, né? São várias questões que o juiz vai analisar, então ele pode vir a declarar a rescisão indireta, tá? Mas é importante, primeiro ponto, saber se ele realmente se enquadra no CLT. Se ele era um PJ comum, normal, ainda também, Rodrigo, ele tem direito, tá? Interessante observar isso. Você tem ali, você está prestando um serviço para uma loja de veículos, um horário mais flexível, uma coisa mais tranquila, realmente talvez, não precisa ser PJ, mas pode ser autônomo, né? Não necessariamente pessoa jurídica, você pode ser um autônomo no seu CPF também. A gente fala muito PJ, mas pode ser o autônomo, tá? Todos esses exemplos que a gente falou semana passada e hoje, Rodrigo, se enquadra também no autônomo. Não necessariamente ele precisa ter um MEI aberto, ele pode ter um contrato de prestação de serviço com o seu CPF. Então, ele não se caracteriza no CLT, tá? Mas ele também está sofrendo esses abusos, essas ameaças, essas questões. Ele pode vir também a ter um processo civil, uma outra questão de relação civil. Ele pode rescindir o contrato dele também de uma forma na justiça comum, digamos assim, né? Não é uma relação trabalhista, mas mesmo assim ele tem direitos. Ele tem, por exemplo, uma ameaça à vida dele, né? Ele deve fazer um boletim de ocorrência. É importante ele buscar a orientação do advogado para ele saber se realmente ele é
pessoa jurídica, vai por esse caminho. Ele é autônomo, ele é CLT, só não está registrado. Então, são várias circunstâncias, mas em todas elas, né, nesses cenários que eu apontei aqui, de forma simplificada, é claro, bem mais complexo, daí eu falo buscar sempre orientação especializada, de confiança, né, para poder tomar a melhor decisão, a melhor medida jurídica cabível a cada situação. Porque às vezes pode ter 3 pessoas na mesma empresa com problemas parecidos, mas cada um seu um caminho. Um, por exemplo, pode ser realmente PJ, ele tem que entrar no civil, tem que fazer um boletim de ocorrência por conta da ameaça, o outro pode ter uma relação trabalhista. Então, identificar o problema, né, com o advogado da sua confiança é o mais importante para saber qual o caminho. Mas todos eles, a pessoa, né, nesse exemplo, pelo menos que você falou, tem algum direito, mas ele vai se enquadrar em cada solução jurídica diferente. Ô, William, e como que funciona quando a pessoa ela não é registrada? Como fazer a demissão dessa pessoa? Você fala por parte da empresa ou por parte do empregado? Vamos falar pelas duas, né? Tanto do empregador quanto do empregado. Quando ele não tem nenhum tipo de registro, como que o empregador pode demiti-lo e como ele, como empregado, pode pedir a demissão, sem registro, né? Também a gente vai voltar sempre na questão. Ele estava sem registro por um erro da empresa, por uma. Vamos admitir um exemplo aqui, um erro da empresa. A empresa não registrou, trabalhou um mês ali, teve algum problema, enfim, não importa o motivo, não foi uma situação alheia. Ele pode pagar tudo direitinho, entrar num acordo com a pessoa, né, e fazer uma homologação até desse acordo judicialmente, né? Que é o acordo extrajudicial com homologação judicial e tal. Cada um procura o seu advogado ali, entra-se num acordo, paga e resolve. Porque pode acontecer que essa questão do e-social é tanto problema que esse e-social dá, às vezes a empresa pode vir a ter alguma dificuldade. Então ele poderia resolver dessa forma. Agora, se for uma pessoa jurídica de fato, né, muita empresa não faz contrato, né, Rodrigo? Isso vem a prejudicar a empresa, porque o ônus da prova, quem tem que provar que ele é um prestador de serviço? Primeiro ponto, um contrato. Se ele é um prestador de serviço, tem que ter um contrato. Mas eu contratei de boca, o contrato verbal tem validade, mas para provar isso é difícil. Então acaba recaindo sobre a empresa o ônus de provar que ela contratou, que ela fez um contrato, as cláusulas desse contrato, né? Então eu recomendaria que se a empresa vai contratar alguém para prestar serviço, seja qual for, faça um contrato certinho. Também recomendo que busque uma orientação, porque às vezes cai muita coisa aqui, a pessoa trabalha em um determinado lugar e o contrato é horrível, o contrato acaba anulando uma cláusula na outra porque tem contradições, tem situações erradas, né? Eu já cheguei a pegar empresa grande, por exemplo, contratou a pessoa ali para captar clientes de uma determinada situação e o próprio contrato, para fazer uma venda, né? E aí no próprio contrato dela, ela fala que ele não pode fazer a venda. Aí vai para a justiça, ela alega as duas coisas, vira uma bagunça, então acaba prejudicando a empresa também. Faça um contrato bem feito, né? Também aí procurar orientação. Mas se vai contratar alguém prestador de serviço, independente de qualquer coisa, faça um contrato, formalize um contrato. A pessoa não quer assinar contrato, então você já deve ficar preocupado aí, você está contratando. Por que a pessoa não quer assinar um contrato? Né? Qual é o problema que a pessoa tem para ela não querer assinar um contrato? Para mim já é um sinal, não vou nem falar amarelo, é um sinal vermelho aí para você pensar por que aquela pessoa não quer formalizar uma situação que está tudo certo, vocês estão combinando uma boa, está tudo tranquilo. Vale aí talvez estender a entrevista e passar para um próximo. E a situação da pessoa não ter, dela estar registrada. Se ela pede demissão, só simplesmente formaliza, faz uma cartinha. No caso aí, se eles formularam um contrato também, não estando registrados, mas tem um contrato, faça uma rescisão de contrato também. Precisa ver os termos do contrato, claro, né? Geralmente você coloca ali um prazo, 30 dias para cada lado, para ficar um contrato equilibrado, mas sempre notificar quem está rescindindo. A empresa está dispensando ali o colaborador, o prestador de serviço, faça uma notificação formal também, algo por escrito, tudo documentado, né, Rodrigo? No Brasil a gente faz tudo muito de boca, muito vai empurrando com a barriga, depois os problemas começam a vir, vira aquela bola de neve e a empresa se vê afogada em dívidas e problemas por falta de orientação, muitas vezes. Eu volto a falar que a grande maioria dos problemas acontece por por falta da empresa investir em uma pessoa, investir num profissional, um advogado, para que dê uma assessoria jurídica à empresa. E eu falo investir, porque quando você investe, você faz com que todo aquele negócio que é trabalhado dentro da empresa, ele consiga render de uma forma, pelo menos, legal, dentro do que está na lei.
né? Se fosse para você falar assim, é um gasto, não, não é um gasto. Ter um advogado na sua empresa é um investimento. Porque você acaba, por mais que ele exista, um processo, a empresa pode ocorrer, pode acabar caindo em algum tipo de processo, né? Principalmente quando há má fé de quem está processando. Mas isso é no decorrer do processo que você vai identificar ou não. Agora, Pode ah, minimizar os prejuízos, né, Rodrigo? com certeza. E agora me surpreende muito ainda, Gerenciar William. risco. É, bem por aí. Na hora que você chegou a falar sobre registros, me surpreende muito ainda algumas pessoas aceitarem a trabalhar em algum lugar. Olha, eu vou começar. Ah, mas eu só vou te registrar daqui 15 dias. Ou só vou te registrar na hora que acabar o seu prazo de experiência. E não é por aí. Tem uma série de fatores que acabam atrapalhando para você não sendo registrado, inclusive ligados ao próprio INSS, alguns benefícios que você tem caso um acidente de trabalho, né? Mesmo no período em que você está na experiência. Por que que ainda os dois lados, William, acabam tratando esse negócio, que é algo sério, de uma forma tão antiprofissional? Quem vai trabalhar aceita esse tipo de situação e o empresário, que deveria dar o exemplo, ele também se acha na posição financeiramente maior e faz com que aquela pessoa também tenha a obrigação de aceitar para estar trabalhando naquele local algumas regras que ele decida naquele momento. Rodrigo, isso é bem comum mesmo, tá? Tem muita confusão nessa situação do registro do contrato de experiência. Primeiro ponto, da parte do funcionário, né? A pessoa está procurando um emprego, ela tem uma necessidade, então ela muitas vezes se submete, mesmo tendo consciência de que aquilo está errado, né? De que ela possa vir a ter um prejuízo, ela se submete pela necessidade, tá? A outra metade, digamos assim, também não sabe que tem que registrar, que tem direito a estar registrado, tá? Parece, para a gente ter um certo conhecimento, o pessoal às vezes está ouvindo em casa, mas não é possível que não sabe. Eu vejo aqui, né, eu atendo todo tipo de trabalhador, de todos os classes sociais, níveis intelectuais, etc., profissões, né, diversas são, escolaridade. Então tem muita gente que realmente acha que porque está na experiência não se registra, né? E aí, do lado do empresário também, né, tem um empresário maldoso, espertinho, que não vai registrar, vai dar essa desculpa, a gente só registra depois, porque é a experiência e tal, né? E também tem um empresário desinformado, pessoa que está começando a empreender, às vezes era um trabalhador também em determinado setor, por exemplo, e começou a dar uma melhoradinha, né? Começou a, de repente, contratar um ajudante, outro, aí tá evoluindo, tá crescendo, tá se desenvolvendo, mas não tem nenhum suporte, não tem nem essa noção dessa necessidade que você falou, Rodrigo, de estar acompanhado, de evitar um problema, até porque essa pessoa que ela está começando, que ela está de repente ganhando um pouquinho mais, conseguindo até gerar um empreguinho, ajudando um outro ali com aquela situação, um problema que ela tiver, ela perde todos os anos ali que ela construiu alguma coisinha, que ela estava, de repente, mudando um degrauzinho ali na vida dela, de repente. Então, tem essa desinformação e tem também o empresário malandrinho, o cara, por exemplo, eu vejo muito isso. A pessoa vai trabalhar e fala, sua experiência é 45 por mais 45, só registro depois. Aí o cara trabalha 45 mais 45, né? Vai dar 90 dias. Aí ele vai lá e ele registra com experiência de novo. E a pessoa não olha, né, nem vê a carteira. Agora, digital, o pessoal vê um pouco mais, mas não tem conhecimento muitas vezes. E aí manda a pessoa embora, já estaria dando aí, né, 180 dias, basicamente, e aí ele não tem que pagar nada porque você estava na experiência, mas na verdade ele fez 2 períodos, então já passou da experiência. Se entrar na justiça, vai provar que trabalhou antes, né, vai anular esse contrato de experiência, isso vai gerar um encargo muito grande para a empresa. Então tem bastante disso, Rodrigo, por desinformação e por esperteza também de uns e ignorância, né, falta de conhecimento de outros, mas isso é bastante comum, muito mais comum do que as pessoas imaginam. Vamos para a pergunta. A empresa, ela pode demitir um empregado registrado, aí registrado bonitinho, via CLT, e recontratar de forma imediata como PJ? Eu sei que isso está acontecendo bastante, viu, William? E inclusive o contrário, tá? Então eu gostaria que você falasse esses dois lados da moeda, que a pessoa SLT foi demitida, do nada ela vira PJ na empresa. Ou a pessoa é PJ há algum tempo, é demitida e é recontratada como CLT.
que faz? O que fazer nessas horas e se está correto ou não? Aí voltamos lá na questão de identificar onde está a fraude, né, Rodrigo? Será que tem das duas situações, tá? Eu tenho uma situação de uma pessoa que trabalhou anos em uma construtora sem registro, e ela foi sem registro, olha que coisa louca, sendo promovida, né? Como é que você promove alguém que supostamente é autônomo? Mas ela foi promovida, subiu bastante na escala da empresa, tudo sem registro. Chegou ali, digamos assim, próximo do topo da pirâmide, né? Depois de mais de 10 anos, basicamente, registraram ela, mais ao finalzinho do contrato dela, né? Aí ela trabalhou, não se recordo se 2 ou 3 anos registrada, né? Já com aquela função ali do topo, digamos assim, e depois eles queriam voltar ela para PJ, porque na verdade queriam arrumar uma dificuldade para mandar ela embora, né? E aí, obviamente, mandaram ela embora, teve um monte de problema, entramos na justiça, estamos pedindo a nulidade a unicidade contratual, né? Esse é o contrário. Como ela foi registrada no final, a gente está pedindo, dizendo que ela sempre exerceu aquela função, mas sem registro para trás, e que ela teve a escala de funções evoluindo ali até ela ser registrada. Então tem todo um histórico, uma demonstração. Nesse caso, nitidamente uma fraude ao contrato de trabalho. Ela sempre foi funcionária, ela sempre exerceu as mesmas funções, ela veio subindo ali na escadinha ali da empresa, na pirâmide da empresa, sem registro. E aí, ao final, registraram ela, e como e a empresa ainda tem, né, desculpa a minha sinceridade, a cara de pau de alegar que aquele contrato era diferente desse e que aquele contrato já deu prescrição, porque quando sai da empresa são 2 anos, né? Então, eles fizeram a rescisão do contrato de autônomo, né, e registraram ela, na verdade não fez rescisão nada, ela continuou fazendo a mesma função, então eles estão alegando que se ela tem algum direito é só do período que ela teve registrada, né? Vê que a empresa tem ainda essa malandragem, essa cara lavada de ir lá e alegar esse tipo de coisa, né? Fraude ao contrato de trabalho, tá? Tô dando exemplo aqui, tem infinitos outros. E tem ao contrário, né, que é o mais comum. Esse caso é um pouco mais difícil de acontecer. Mas o mais comum é o que? A pessoa vem trabalhando, está acontecendo isso com tomar cuidado para não falar o nome aqui, algumas lojas, vamos dizer umas lojas até em shopping aqui em Ribeirão, né? Essa rede, ela está mandando todo mundo embora e está contratando o PJ. Está mandando embora, não está pagando corretamente, e ela contrata a pessoa PJ. Por quê? Se a pessoa está trabalhando PJ lá, né, ou autônomo, que seja, a gente fala PJ, mas pode ser o autônomo CPF ou autônomo com um meizinho lá, que é a mesma coisa, tá? E ela está recontratando esse pessoal na área de saúde, beleza, tipo isso, beleza. E a pessoa continua trabalhando lá, como autônoma. Então ela fala, olha, estou ainda ganhando meu sustento aqui, não vou processar a empresa. E óbvio, quando der 2 anos, vão acabar dispensando todo mundo de vez, né? Então manda a pessoa embora, não está pagando as verbas dessas pessoas, desses trabalhadores, então, entre aspas, recontratando, porque na verdade ela nem saiu do mesmo lugar, continua fazendo a mesma coisa, só passou para o contratinho de autônomo, né? E nisso a empresa leva um grande lucro em cima, aí fora do que se deveria, né? Essa é a grande questão, Rodrigo. Será? Onde está a fraude? Onde está esse limite? Tem que ser analisado. Existem, por exemplo, já vi também situações que a pessoa chegou aqui e falou, olha, eu trabalhei, acho que esse exemplo, se não me engano, foi de marcenaria. O cara era marceneiro numa construtora, ele saiu para para expandir o seu trabalho, né, de marcenaria de fato. Então ele montou uma marcenaria mesmo, continuou fazendo o seu trabalho de marceneiro, mas ele contratou empregados, ele montou um salão, etc e tal. Então ele realmente, ele falou, ó, SLT eu trabalhava assim, eu falei, isso no seu caso, meu amigo, isso não se enquadra. Você não é mais funcionário, você realmente abriu um empreendimento, você contratou pessoas, você prestava o serviço, né? Então tem que se entender, Rodrigo, onde está e se tem fraude, se não tem fraude, né? Se foi maldade ou não, se a pessoa realmente saiu para empreender de fato, porque é até uma piada, né? Todo mundo é empreendedor. Você pega a quantidade de CNPJ, de MEI aberto nos últimos 2 anos, é uma coisa absurda. E nenhum deles tem um funcionário registrado. Como assim? Como que esse pessoal é tudo empresário e nem tem nenhum funcionário? Né? A estatística está aí. Vale o poder público se interessar um pouco e tentar verificar que está acontecendo uma pandemia eu vou dizer, de insanidade dessa questão do mercado de trabalho que está desregulando para todo mundo. E uma hora também o próprio empresário que às vezes está levando uma vantagem aqui, ele começa a ter um problema, ele começa a ter uma precarização, uma variação de mão de obra absurda e ele vai perder qualidade também.
Eu vou dar um pulinho lá no Savenhago e volto com mais perguntas, porque tem muita dúvida a respeito do PJ. É engraçado, né, William? Tornou-se o momento de que algumas pessoas deveriam virar pessoa jurídica, que algumas que estavam trabalhando deveriam se transformar em pessoa jurídica, para inclusive diminuir gastos que a empresa teria. Então, eu acho que essa modinha, inclusive outras modinhas que acabam colocando dentro do direito, tem que tomar muito cuidado para que a pessoa não tenha uma única opção. Ela precisa entender o leque que ela vai trabalhar. Por isso que eu sempre friso a importância de um advogado da sua confiança dentro da sua empresa, para que te dê as oportunidades que a lei disponibiliza. Por mais que seja, ele vai tentar blindar a sua empresa e os seus funcionários também. Porque isso não faz só bem para a empresa, faz bem para o funcionário, porque ele está trabalhando em um ambiente sadio, um ambiente sabendo que lá as regras vão ser cumpridas, que as leis estarão sendo cumpridas, as dúvidas que ele terá, ou é o advogado da empresa ou RH que tirará essas dúvidas. Tem uma pergunta sobre olerite aqui, eu vou fazer depois do Savenhago. Vamos lá. Aqui no Savenhago, preparamos tudo para que você sinta prazer em fazer suas compras. É a minha cara, é do meu jeito, qualidade em tudo, tudo que eu vejo. Variedade, grandes ofertas e facilidade de pagamento. O Savenhago é a minha cara e a sua também. Coxa mole, R$ 32,50 no nosso cartão. Pernil ou paleta, R$ 14,80. Costela minga, R$ 19,90. Coxas e sobrecoxas, R$ 8,70. Patinho, no Savigani, R$ 33,80. Savenhago, é bom para comprar, é bom para economizar. A pergunta do olerite, a pessoa é vendedora, doutor, e ela acaba recebendo comissão. Mas aí eu vou perguntar esses dois lados, tá? Primeiro, esse comissionado não vem podendo ter acesso aos seus dados de comissão, aos seus valores. Eu vou só acrescentar nessa pergunta, provavelmente deveria estar tudo no olerite, mas essa pessoa não está tendo, de forma antecipada, visualização do olerite. E aí vem com aquela situação, você recebeu, precisa assinar. Então, se você não assinar, não tem problema. Eu pego 2 pessoas aqui que assinam e mostram que você foi entregue o seu olerite. E aí, doutor? É complicado. Essa parte de comissionamento geralmente tem muito problema mesmo, em todas as áreas, Rodrigo. É difícil encontrar uma empresa que, às vezes, não que a empresa não paga corretamente, né? Mas a transparência da questão é importante, né? Porque a pessoa tem lá um valor X, 10%, 1%, sei lá, do valor de vendas. Como ele vai ter esse controle para saber se aquele valor, na hora que ele vai receber o lerite dele, aquele valor está correto? Poucas empresas têm essa transparência. Repito, não é também porque não dá para saber que está incorreto. Há muitas empresas não fazem corretamente, não dão essa transparência, porque meio que economiza administrativamente, mas paga correto, ainda, né, você acaba tocando o barco. O correto é ter transparência. O correto é passar certinho para o trabalhador, tá? Isso é um fato. Então, o trabalhador tem direito de saber o que ele está recebendo, sobre o que, quanto percentual, etc., do quando foi calculado, qual foi o dia do fechamento, né? Qual foi o dia do início do mês, o dia do fechamento, porque não necessariamente fechamento também de mês é no dia 1º ao dia 30, né? Tem muitas variáveis aí dentro de cada empresa, o dia que paga salário, o dia que faz fechamento de hora, que faz fechamento de comissões, então tem que ser dada transparência, tá? Mas vamos admitir aí que ele, de olho, às vezes o cara sabe, vendi mais ou menos isso, tá dando muito pouco, tá muito fora do que eu calculei de cabeça ali que eu deveria receber, né? Ele pode tentar juntar provas do que ele está vendendo durante o mês e, eventualmente, se ele sair da empresa e entrar na justiça, ele conseguir comprovar que ele vendia, era para ele estar recebendo, sei lá, 3 mil de comissão e estava recebendo 1.000, né? Porque é uma visualização mais nítida, mais fácil de se perceber que está faltando comissão. Acontece muito, parece bobagem. Tem empresas, por exemplo, que derruba a comissão, inventa algumas metas no meio do caminho, né? Então, a comissão também tem uma série de regras que tem que ser observada, né? Mudar a comissão, o cara trabalhou 5 anos recebendo 10%, do nada muda para 1%, então cria-se novas regras, mas o importante, só para a gente resumir aqui, eu acredito que o tempo também não está muito extenso aí, podemos falar sobre isso em um outro programa. Comissão tem que ser transparente, a pessoa tem que ter direito a ter acesso do que ela está recebendo, para ela entender se ela está recebendo corretamente, tá? Se não tiver,
é o que eu falei, ela tem que tentar provar para que ela possa eventualmente entrar na justiça e cobrar essas diferenças. E dessa forma, quero agradecê-lo mais uma vez. Daremos continuidade a esse bate-papo na próxima semana. É bem interessante. Agradecer ao Dr. William Carvalho, aos nossos ouvintes e telespectadores. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.